Hoje a gente vai falar um pouco, uma coisa diferente. Queria até que colocasse o tema já, Fê, pode colocar. É isso aí. Vamos falar comigo? Filhos de Deus versus filhos do diabo. E aí? Quem que você é filho? De Deus? Amém. Amém. Vamos ver se você está agindo como um filho de Deus. Quem acha que você age, as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu coração, as suas emoções, as suas reações são 100% como um filho de Deus? 100%? 100% é difícil, não é? 50. Por aí, né? De uma nota de 0 a 10, o quanto você acha que você é um filho de Deus? Pensa em um 6, um 7. Ó. Beleza. Vamos fazer um combinado? Igual o pastor Carlos fez. A hora que eu falo, vocês ouvem, pode ser assim? Eu sei que os pré-adolescentes eles estão bem acostumados com a gente conversar, fazer pergunta, mas vamos fazer diferente agora, beleza? Então vamos prestar atenção. Caso tenha alguma pergunta, daí no final, pergunta. Beleza? Pode ser? Combinado? Combinado ou não? Sim, então beleza. Então, Deus ministrou bastante comigo esse tema, porque a gente tem vivido tempos muito diferentes, né? Talvez vocês não percebam isso porque vocês têm vivido esse tempo. Vocês têm crescido nesse tempo, aonde tudo é na internet, aonde tudo você encontra na internet, você tem televisão e você tem muita informação. Você tem vivido esse tempo onde tudo chega muito rápido, não é? Mas tinha um tempo que eu vivi um pouco, talvez alguns líderes, supervisores tenham vivido mais, que não era tão rápido assim, e não eram tempos de tanta informação. Mas hoje tem tido muita informação e o diabo ele tem aproveitado disso. Porque o diabo ele é cheio de ferramentas. Ele é cheio de armas para vir e atacar a nossa cabeça, atacar o nosso coração. E a gente tem vivido esses dias, né? E eu até coloquei aqui, a gente tem vivido aqui dias de muita guerra espiritual. Sempre teve guerra espiritual. Só que eu não sei se nesses dias tem sido uma coisa ainda mais intensa. Sabe uma guerra? Por exemplo, lá na Rússia, tá rolando a guerra lá na Ucrânia, não tá? Guerra contra a Ucrânia. Quem sabe por que está acontecendo essa guerra? Qual que é por território? Exatamente. A Rússia quer pegar um pedaço lá da Ucrânia, a Ucrânia não quer deixar, então eles estão brigando por território. E tem sido uma guerra constante, não é? Quem é que tem TikTok? Pouca gente. Olha só. Não é. É porque no TikTok tem muita coisa da guerra. Às vezes até eu vejo lá. Porque tem muita coisa da guerra. Gente filmando a guerra, assim, os soldados filmando e é uma loucura. Tipo, tem cara que ele tá filmando dentro do Jeep, assim. E daí do nada entra uma bala, pum, entra uma bala assim no vidro, não acerta ninguém, mas é uma loucura. E daí os soldados eles postam lá e tem lá. Quem já viu algum vídeo da guerra da Ucrânia e da Rússia? Tem um monte de vídeo. Inclusive nessa hora eles estão em guerra lá. Então desde quando começou, não parou essa guerra. Essa guerra está rolando faz muito tempo. Faz uns 2 anos já, mais ou menos. Tem guerra lá no Irã, por exemplo, no Iraque. É uma guerra constante. Por ideologia, por cultura, né? Os muçulmanos tentando
implantar o pensamento deles e Israel não tem e tenta não deixar. Então é uma guerra constante. E tem a guerra espiritual também, que é uma guerra constante. É Deus, né, é o exército de Deus contra o exército do diabo, e é uma guerra constante. A gente não consegue ver isso. Alguém já viu isso? Alguém já viu o mundo espiritual? Tem gente que às vezes consegue ver, que Deus dá uma visão aberta e a gente vê isso. Uma batalha de anjo e demônio. Porque existe. Quem é que crê que existe isso? E que está rolando uma batalha espiritual? Está rolando. Quarta-feira a gente foi lá na Zona Sul. Algumas pessoas foram. Alguém aqui foi lá na Zona Sul? A gente foi orar lá, participar da oração. Alguém estava lá? Estava lá? Estava lá, né? Você é de lá. O pessoal de lá estava lá, não estava? A gente estava lá e a gente estava orando. Por quê? Porque lá o diabo, ele tem investido muito em atacar crianças e adolescentes. Tem até uns perfis no Instagram de centros umbanda, candomblé, essas paradas do satanás. E eles colocam lá no Instagram e fica rolando uns trabalhos com o diabo. E tem criança lá no meio. Tem pais que levam o bebê, tem pais que levam a criança, tem pais que levam o adolescente, tem adolescente que vai sozinho. E é muita criança e adolescente que fica endemoniado lá na hora. E tá rolando, a rolê isso. Inclusive, o pastor Zenga estava compartilhando com a gente sexta-feira, ontem, que eles ficaram sabendo depois que enquanto a gente estava lá orando, a gente orou, faz parte da oração lá, né, às 6h30, 7h30, mas depois a gente desceu lá no centro educacional, na creche que a igreja tem lá, para a gente orar por aquela região. E na mesma hora que a gente estava orando, estava tendo uma passeata de algum centro espírita, umbanda, candomblé, que é tudo porcaria do mesmo, igual. Estava fazendo uma passeata, algumas quadras da onde a gente estava. Então, aí você começa a imaginar a guerra espiritual que estava rolando naquela hora. A gente orando para Deus derramar poder, derramar unção naquele bairro, e na mesma hora, centros espíritas fazendo passeata para que os demônios venham naquele lugar. Muitas vezes eles não falam que é demônio, né? É os espíritos deles, é os orixás deles, mas a gente sabe que é tudo demônio. E existe uma guerra espiritual por mim, por você, e tudo isso para que você decida se você vai ser filho de Deus ou se você vai ser um filho do diabo. É lógico que a gente fala assim, nossa, filho do diabo? Não, jamais. Quem aqui quer ser filho do diabo? Espero que ninguém, né? Ninguém aqui quer ser filho do diabo, ninguém aqui quer ser chamado de filho do diabo. Só que, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Né? Então, é Deus querendo que essa guerra, por quê? Porque Deus ele quer que você entenda que você é filho dele, que você tem esse lugar por direito. Jesus conquistou isso lá na cruz por direito, e hoje você tem acesso para se tornar um filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, o diabo está lutando para colocar mentiras, colocar confusão na sua cabeça, para que você não entenda isso, para que você fique longe dessa verdade. O diabo ele fica fazendo isso loucamente. Por quê? Porque ele não quer que você entenda. Ele não quer que você se volte para Deus, né? E isso é um grande motivo para essa guerra espiritual. E essa guerra acontece dia após dia, né? Em todo momento está acontecendo isso. E uma coisa que o diabo tem como aliado é o mundo, né? Esse mundo que a gente vive, ele pertence ao diabo, né? Na Bíblia fala que o diabo ele é o príncipe desse mundo, dessa era. Então o diabo ele tem acesso, ele tem poder sobre muita coisa.
Então o diabo ele tem sim poder através de música, através de filme, através de desenho, através de muita coisa. O diabo ele tem acesso a isso e ele pode usar isso como arma para te confundir, para enganar a sua cabeça, para que você não tenha esse entendimento que você é filho de Deus. Mas vira para quem está do seu lado e fala assim: você tem total acesso. Vira para o outro lado e fala assim: você tem direito de se tornar um filho de Deus. Então no mundo, né, a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Tem muito influencer no YouTube, no Instagram, tem muita coisa, até na escola. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pastora aqui da igreja, e ela estava falando sobre alguns materiais da escola, materiais que não é explícito, não é uma coisa falando assim, se torne como se tornar um filho do diabo, né? Daí a professora vai lá e te dá essa tarefa para você fazer, né? Lá. Não é assim, claro que não é assim. Mas hoje na escola você tem acesso a muita coisa que você não precisava ter acesso. Então, sei lá, na escola eles ficam ensinando sobre direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem que já aprendeu isso na escola? O ECA. Quem já aprendeu sobre isso? Normalmente em geografia, não é? Em geografia você vai lá e aprende o estatuto. É legal você aprender os seus direitos? Sim, é muito legal. Só que o complicado é que o mundo hoje, ele influencia isso para quê? Para que você chegue em casa, sua mãe fala assim: filho, agora você vai lavar a louça. E daí você fala assim: mãe, mas no Estatuto da Criança e do Adolescente fala que eu tenho direito de não fazer isso. Eu tenho direito de você... E o que isso se torna? O que isso se torna? Se você pega e fala para sua mãe: mãe, eu não vou lavar a louça não. Desrespeito, mas outra coisa. Desobediência. Exatamente. E desobediência é o quê? Pecado. Então tem muita coisa que o mundo, através da escola, através de internet, através de muitas coisas, ensina, que é bom, é legal, só que às vezes tem uma manipulação para que você transforme isso em algo errado, para que isso se torne uma desonra com os seus pais, né? Muitas vezes isso se torna, você acha que, então agora eu tenho a minha própria vida, eu faço o que eu quiser, e seu pai, ele não tem mais autoridade sobre você. Isso se torna coisas que vão te levando para longe desse lugar de filiação de Deus. Vocês conseguem entender isso? Essas coisas, elas vão tirando a gente desse lugar. A gente estava caminhando num lugar aonde a gente está indo em direção a esse direito de filho de Deus. Só que essas coisas vão atrapalhando a nossa cabeça, vão manipulando a nossa cabeça, para que a gente vá para outro lado. Para que a gente vá para o eu posso, eu quero fazer o meu prazer. Sabe por quê? Porque o mundo ele ensina isso hoje. O mundo ensina que nada mais importa, que nada mais é certo, que não existe um padrão de certo e errado, que o que importa, o que realmente importa é se você está feliz. Alguém aqui já ouviu isso? Às vezes de algum amigo da escola, às vezes na internet, a pessoa falando assim: cara, não existe certo e errado, o importante é se você está feliz. O importante é se você tem prazer. O que é importante é se você está fazendo a sua vontade. O importante é ser você mesmo. Quem já ouviu isso? Você nasceu assim, não tem problema nenhum. Eu vi esses dias um influencer que ele era trans, se vestia como mulher, e talvez alguns conheçam porque era muito famoso, e ele se converteu,
e teve um culto aonde ele chamou um cabeleireiro, o cabeleireiro cortou o cabelo dele, né? Ele voltou a se vestir como homem, porque ele nasceu homem. E daí eu vendo isso na internet, tem até um perfil no Instagram que é bem tenso, assim, é só de gente tensa, né? Gente que vive exatamente isso. O que importa é o meu prazer, o que importa é eu ser quem eu quero ser. É um perfil bem tenso. E daí postaram um monte de meme com esse influencer, que quando ele se vestia como mulher, massa, ele está sendo quem ele quer ser. Ele nasceu assim, ele pode ser assim. Ele pode ser essa mulher, ele pode ser essa menina. E estava todo mundo amando esse influencer quando ele se vestia como menina. Não só vestia, ele fez cirurgia, ele colocou silicone, colocou seio. E estava, massa. O mundo estava gostando, estava feliz. Daí ele se converteu, começou a se vestir como homem. Ai, nossa, agora não está legal mais. Nossa, o que a igreja está fazendo com esse cara? Nossa, a igreja está manipulando a cabeça dele para ele se transformar, para ele viver uma mentira. Entendem isso? O que o mundo está fazendo hoje? O que o mundo prega? E o mundo é um aliado do diabo. Né? O mundo, ele pertence ao diabo. Ele usa o que ele quer, da maneira que ele quer. Né? Para quê? Para que você se perca nessa verdade de que você é filho de Deus. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Amém? Então hoje, eu vou focar muito nessa coisa, na nossa filiação de Deus, porque quando você se torna um real filho de Deus, quando você se torna um verdadeiro filho de Deus, quando você entende isso, quando você entende essa identidade de que você é filho de Deus, é muito mais fácil de você ser um filho muito bom para os seus pais. Porque você entendeu para que você nasceu. Amém? Ai. Então vamos lá. Quem é que crê que a gente está vivendo os fins dos tempos? Tipo, os últimos dias, últimos anos, talvez, antes de Jesus voltar. Quem aqui acredita nisso? Eu creio nisso. Tem muitos sinais, tem muita palavra profética indicando isso, que a gente tem vivido os últimos dias. E eu queria ler um versículo com vocês, que está lá em Malaquias 3:18. Você consegue colocar aí para a gente, Fê? Olha só o que está escrito. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Isso é uma profecia lá em Malaquias sobre o final dos tempos. Então está falando lá, então vai chegar o grande dia, aonde Jesus vai voltar, né? Vai chegar esse tempo, e nesse tempo, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E hoje a gente consegue ver claramente isso. Está sendo nítido. Não é mais uma coisa... Tem muito pecado que antigamente era um pecado lá dentro do coração. Só que hoje em dia está tudo sendo exposto. Hoje em dia as pessoas, elas vivem, elas querem ser identificadas como ímpio. Não nesse sentido, não no sentido literário da palavra. Tipo, as pessoas falando assim, eu sou ímpio. Não. Mas falando assim, eu não gosto de igreja, eu não gosto de Deus, eu não gosto de cristão. Tem muita gente assim hoje. E tem sido nítido ver, né? Exatamente como o versículo fala, que nos últimos dias a gente ia conseguir ver a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Não é nítido? Quem consegue ver? Quem aqui tem algum amigo, algum conhecido, você vê alguém na internet que é nítido, a pessoa ela se intitula como alguém que não gosta de cristão? Quem aqui conhece alguém ou já viu alguém?
É nítido, dá para a gente ver. As pessoas hoje, elas gostam de falar, tipo assim, eu não gosto de crente, eu não gosto de Deus, eu não gosto de Jesus, eu não gosto da Bíblia. Tem muita gente que tem falado isso. E a gente consegue ver quando uma pessoa é justa ou ímpio através do quê? Se uma pessoa serve a Deus ou se a pessoa não serve, se a pessoa é filho de Deus ou filho do diabo, como que a gente vai conseguir ver isso? Pelas atitudes, não é? Como que eu consigo ver se uma árvore é um pé de laranja ou um pé de limão? Por causa do fruto. Eu vou pegar o fruto, eu vou experimentar e eu vou descobrir do que é aquela árvore, não é? Mas aí a gente já é uma coisa mais complicada, né? Mais fácil pelo fruto, não é? Porque às vezes pela folha confunde. Às vezes até pelo fruto confunde. Teve um dia que a gente estava no Nico. Alguém aqui já foi pro Nico? Não pro Nikids, o Nico mesmo. A gente estava no Nico. E daí o Nico é uma fazenda imensa, assim, é gigantesca. Tem o Nikids também, que é muito legal. Os pré-adolescentes foram. É num lugar menor, mas o Nico é numa fazenda imensa. E daí um dia a gente estava lá na caminhada que a gente faz lá. E daí tinha um menino no nosso grupo. Eu sempre vou como obreiro no Nico, né? E daí eu estava lá como obreiro e a gente fica só observando assim, né, o pessoal. E daí esse menino falou assim, nossa gente, tem um pé de laranja aqui. E daí tinha umas pessoas, né, que falaram assim, cara, isso não é pé de laranja, isso é limão. Daí ele falou assim, não, é laranja. Eu falei assim, meu, isso não é laranja, isso é limão. Não, é laranja sim. Ele pegou um tanto, colocou na mochila. Daí ele começou, né? Pegou o canivete dele, começou a descascar a laranja dele. Da hora que ele cortou um pedaço e colocou na boca, ele falou assim, meu, acho que é limão. Ele falou assim, meu, é claro que era limão, velho. Todo mundo falou pra você que era limão. Então como que ele descobriu que aquele pé era um pé de limão e não de laranja? Porque ele teve que ver o fruto, ele teve que pegar o fruto, ele teve que experimentar o fruto. Então a gente... Não, mas confundia, porque era limão rosa, era meio laranjinha, assim, parecia... Limão rosa parece laranja. E daí o cara, ele só descobriu através do quê? Do fruto. E a gente descobre se uma pessoa ela é filha de Deus ou filha do diabo através do quê? Do fruto. Das atitudes dela, do que ela faz, das reações que ela tem, né? É só assim que a gente consegue descobrir. E eu queria ler um outro texto agora com vocês, que está lá em João. E agora é Jesus falando com o pessoal. Olha só. Então a gente vai ler, são 13 versículos, então presta bastante atenção. Presta atenção, hein? Então Jesus estava conversando, Jesus estava pregando, como ele sempre fazia, ele estava ministrando para o pessoal. E daí, teve gente que creu no que Jesus estava falando. Um versículo antes, no versículo 30, fala assim, então aqueles que creram, aqueles que acreditaram no que Jesus estava falando, aqueles que receberam o que Jesus estava falando, eles fizeram uma pergunta para Jesus, e daí Jesus ele começa a responder eles, e fala assim, ó, disse Jesus, tá escrito aí, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, eles tinham crido em Jesus. Então, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Pode ir para o próximo. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Espera aí, só rapidão, deixa eu falar um negócio desse versículo. Naquela época, em Roma, o escravo, quando tinha os escravos naquela época, que eram servos da casa dos senhores,
E esses escravos, eles não tinham direito na família. Claro, eles eram escravos. Só que, às vezes, um senhor, ele podia adotar um escravo como filho. E na cultura de Roma, quando um senhor adotava esse escravo como filho, era algo permanente. Era algo que não tinha como mudar, era imutável. Ele não conseguia falar assim, não, agora você vai ser escravo de novo. Naquela cultura, quando acontecia uma adoção, era tipo assim, agora você é meu filho e você vai ser meu filho para sempre. Até a gente morrer, você é meu filho. Então, só para vocês entenderem, então o escravo, ele não tinha lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. E Abraão não agiu assim, ou seja, Abraão não queria me matar. E vocês querem, então como que vocês estão falando que vocês são filhos de Abraão, sendo que vocês não estão fazendo a mesma coisa que Abraão? Daí no 41 fala assim, vocês estão fazendo a obra do seu pai, né? A obra do pai de vocês, processaram ele. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E daí no 42, disse Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o que Jesus falou assim? Falou para eles, vocês estão falando que vocês são filho de Abraão, mas vocês não fazem a mesma coisa que Abraão. Daí os caras falaram assim, não, mas a gente é filho de Deus. Como que vocês são filho de Deus, sendo que vocês nem me amam, que eu estou falando aqui que eu sou filho de Deus, vocês não me amam? Vocês são incapazes de entender isso? E o que eles estavam querendo fazer com Jesus? O que os fariseus, o que os líderes religiosos queriam fazer com Jesus? Matar Jesus. E o que ele fala? Que o diabo, ele é um homicida, ele é um assassino, ele é aquele que queria matar Jesus. Então ele fala assim, por que vocês estão querendo me matar? Porque vocês fazem as obras do diabo, vocês são filhos do? Filhos do? Fala mais forte, filho do? Diabo. Quem é que queria ouvir isso de Jesus? Jesus pegar e falar assim, porque você mente para o seu pai, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. E eles ouviram, e foi o que eles ouviram. Jesus pega e vira para eles, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar, porque quando vocês mentem, vocês estão sendo filho do diabo, porque o diabo que é o pai da mentira. Forte, não é? Muito forte, e misericórdia ouvir isso. Caramba, eu jamais queria ouvir uma coisa dessa, mas eles ouviram, né? Eles queriam fazer isso, e nesse texto, é claro, a gente vê quais são os frutos que nos tornam filho de Deus, e quais são os frutos que nos tornam filho do diabo, né? O que ele fala lá? Para ser filho de Deus, o que precisava eles fazerem? Agora eu estou perguntando, o que eles precisavam fazer? Amar a Jesus, né? Amar a Jesus. Se vocês fossem realmente filho de Deus, vocês me amariam. Mas os caras estavam odiando Jesus. Aqueles que lá no primeiro versículo que a gente leu, eles creram em Jesus.
Jesus estava falando umas coisas legais, umas coisas bacanas, umas coisas, é massa. Né? Jesus quando falava sobre amor, Jesus quando falava sobre um pai que cuida, Jesus quando falava sobre um Deus fiel, isso é legal, né? Isso aí para mim é válido. Só que agora quando Jesus pega e fala assim, vocês estão agindo diferente de Abraão, vocês estão agindo diferente de Deus, e vocês estão falando que vocês são filhos de Deus? Não, vocês são filhos do diabo. E daí sabe o que acontece depois, nesse versículo? Depois que Jesus pega, eu não coloquei aqui, né, não pedi para o Felipe colocar, mas depois que Jesus fala isso para eles, todo mundo pega a pedra e começa a atacar em Jesus. Jesus teve que se esconder e sair correndo do templo, porque o pessoal começa a apedrejar Jesus. Você não ia ficar bravo? Você ia ficar o quê, na verdade? Se você ouvisse de Jesus, você é filho do diabo. Triste. Eu ia ficar muito triste, porque hoje a gente conhece Jesus, não é? A gente sabe quem é Jesus. Mas, naquela época, por que Jesus morreu? Por causa do nosso pecado, não é? Por causa só dos pecados que a gente cometeu, há 5 anos atrás? Não. Por causa dos nossos pecados que a gente comete hoje? Também. Por causa do nosso pecado que a gente vai cometer outros dias? Sim. Então vê se faz sentido para você, porque para mim faz muito sentido. Toda vez que a gente peca, é como se a gente estivesse matando Jesus de novo. Toda vez que eu peco, é como se eu estivesse crucificando Jesus de novo. Porque foi para isso que ele morreu, não foi? Então se eu fico pecando, eu estou todo dia matando Jesus. Você consegue imaginar isso, que todo dia você está matando Jesus quando você peca? Isso é forte, não é? Quem aqui quer matar Jesus de novo? Acho que ninguém. Né? É muito ruim a gente entender isso, que é o nosso pecado, foi por causa do nosso pecado que Jesus morreu. E quando eu peco, é como se eu estivesse falando assim, estou fazendo jus ao que Jesus fez. Jesus morreu por causa disso, então vamos valorizar o que Jesus fez. Misericórdia. Vira para quem está do seu lado e fala assim, misericórdia. Mas então, como que a gente vive como um filho de Deus? Como que a gente consegue colocar para fora de nós os frutos que nos identificam como filho de Deus? Como que a gente faz isso? E sabe uma dica? Quem aqui tem irmão mais velho? Quem aqui já viu o seu irmão mais velho sendo corrigido e daí você não repetiu o que ele fez porque você falou assim, ele foi corrigido por causa disso, então eu não vou fazer isso? Quem aqui já aprendeu com o erro do seu irmão? E quem já aprendeu um acerto por causa do seu irmão? Tipo, o seu irmão, ele fez uma coisa legal, ganhou um presente, e você falou assim, caramba, se eu fizer uma coisa legal, eu também vou ganhar um presente. Quem aqui já aprendeu com o seu irmão mais velho? Isso. Com o irmão mais não. Quem aqui já aprendeu, o seu irmão mais velho já te ajudou a fazer alguma tarefa da escola? Eu acho que fica muito mais fácil com o irmão mais velho que ajuda a gente, não é? E hoje, presta atenção. E hoje eu queria te dar essa dica. Não existe como a gente aprender, não existe uma forma melhor para a gente aprender a ser filho de Deus do que observando o próprio Filho de Deus, que é quem? Que é quem, pessoal? Jesus. Então, como que eu consigo ser filho de Deus? E hoje eu queria falar 3 chaves para a gente aprender a ser filho de Deus. Então, a primeira chave é saber quem é o seu pai. A primeira coisa
você tem que identificar quem é o seu pai. Né? Por exemplo, a gente tem, eu e a tia Cá, a gente tem um filho, né? O Abraão. Quem é que conhece o Abraão? Ele é um lindo, não é? Um fofo. O nosso filho, ele é muito lindo, sério. Ele é muito querido. A gente ama demais. E daí, o Abraão, quando ele nasceu, passou bastante tempo, ele não conseguia identificar quem era o pai e a mãe dele. Por quê? Porque ele não conhece, ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar, ele não identificava a voz, né? Ele não conseguia saber quem era o pai e a mãe. A mãe eu acho que ele conseguia, porque eu pegava no colo e chorava. A Cá pegava, ele não chorava, ele parava de chorar. Mas tá louco, ela ficou 9 meses lá dentro, né? Então eu acho que ele sentiu o cheiro, Isso é verdade, sabia que o neném ele é capaz de sentir o coração da mãe? A vibração do coração da mãe. Quando ele está dentro, ele sente. Quando ele está fora, quando ele está pertinho, ele consegue sentir a vibração do coração da mãe. E ele consegue saber quem é a mãe dele. Mas com o pai, não. Com o pai é diferente. Com o pai tem que ser com um tempo. Com o pai tem que ter intimidade. Com o pai, eu tenho que gastar muito tempo com ele para ele conseguir identificar quem é o pai dele. E agora ele consegue já. Né? A gente brinca bastante, tipo aquela coisa, cadê o papai? E ele já procura e quando ele me vê, daí ele dá um sorriso, tipo, achei meu pai. E é muito gostoso isso. Mas ele tem aprendido quem é o pai dele. Né? E isso a gente só consegue através de intimidade, através de gastar um tempo, através de eu conversar com ele, de eu falar com ele. Eu preciso de intimidade. Então, para a gente conseguir viver como um filho de Deus, a primeira forma, eu tenho que saber quem é o meu pai. Eu tenho que conhecer o meu pai. E lá em Mateus 3, olha só o que fala. Coloca aí o versículo. Mateus 3:13. Olha lá. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, me alegro, né? Tenho prazer. E aqui Jesus, ele ouviu a voz de Deus e aqui Deus ele não estava falando isso, não sei lá, à toa. Tinha um porquê Jesus tá ouvindo isso. E sabe, é muito lindo a gente entender o que está acontecendo aqui. Jesus ele estava para começar o ministério dele. Jesus aqui ele já tinha 30 anos. E ele ia começar o ministério dele. Ele passou 30 anos estudando, 30 anos se preparando, 30 anos com os pais dele, obedecendo os pais dele, vivendo em casa. Ele passou 30 anos assim. E agora ele vai começar o ministério dele. E daí ele se batiza. E daí sabe o que Deus fala para ele? Esse aí é meu filho, a quem eu amo, quem me agrada. É como se Deus estivesse falando assim: filho, é isso aí. Eu estou feliz com você. Filho, é isso que eu queria de você. Filho, é isso que eu chamei você para fazer. É exatamente para isso. Quem é que gosta de quando seu pai fala assim: filho, eu estou tão feliz com você? Quem é que gosta de ouvir isso do seu pai? Quando você faz alguma coisa legal assim, seu pai fala assim: filho, eu fiquei tão feliz de ver você fazendo isso. Quem que gosta? Eu ficava muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu ouço meu pai falando isso. Eu fico muito feliz. Meu pai falando assim: nossa, eu estou tão feliz de ver. Outro dia, eu apresentei, teve o Teatro da Páscoa. Lembra que eu era o faraó. Quem lembra que eu era o faraó? Ah, não, perdão, não era esse teatro não.
Era o teatro que eu era Paulo. Que eu era Paulo e eu encontro Timóteo e tal, nesse teatro. E daí eu fiz esse teatro, beleza. Quando eu desci, a minha mãe chegou e ela falou assim: filho, eu estou tão feliz de ver você na obra de Deus, de ver você cumprindo o seu chamado. E aquilo me trouxe tanta alegria. Eu até chorei na hora, de felicidade, de escutar aquilo da minha mãe. E é muito legal a gente ouvir isso do nosso pai. Isso encoraja a gente para fazer a mais, a ir além disso, não é verdade? Quando você escuta seu pai falando assim: filho, eu estou tão feliz que você está fazendo isso. Isso não te encoraja a você fazer ainda mais aquilo? Encoraja a gente. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com Jesus. Estava falando assim: filho, é exatamente isso que eu te chamei. É para esse momento que eu criei, que eu mandei você para a terra. Né? E você sabia que esse encorajamento, Deus ele também dá para a gente? E está lá na Bíblia. Olha só. Lá em Romanos 8, o que fala? Romanos 8, 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer... Peraí, volta. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Isso não é muito legal de ouvir? Que você é filho de Deus? Quem é que gosta de ouvir isso? Então vira de novo para a pessoa do seu lado e fala assim: você, através do Espírito Santo, pode ser um filho de Deus. Não é muito legal poder ser filho de Deus? Ter esse direito? Isso é muito precioso. Então, isso nos dá a certeza, é o Espírito Santo que nos dá a certeza de que a gente tem um Pai, né? É a pessoa do Espírito Santo, aquele que desceu quando Jesus subiu, aquele que está com a gente todos os dias, é Ele que nos afirma. Sabe, às vezes, eu não sei qual que é a sua realidade, eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é a sua casa, eu não sei como é lá o seu relacionamento com seus pais, eu não sei. Muitas vezes é difícil, muitas vezes pode não nem existir esse relacionamento. Muitas vezes, né, eu conheço muita gente que o pai às vezes morreu, a mãe morreu, às vezes os pais sumiram, foram embora, eu não sei. Existem muitas realidades, mas de uma coisa eu sei, de que todo mundo aqui tem um pai, de que todo mundo aqui tem esse mesmo pai que ama, esse mesmo pai que acolhe, esse mesmo pai que recebe, que abraça. E é através do Espírito Santo que você sabe disso. É o Espírito Santo que vem e te confirma: ó, você tem esse pai. Ó, lembra, seu pai está lá em cima. Né? Quando você cumpre a palavra dele, o Espírito Santo vem e fala assim: cara, é isso aí, Deus está feliz, cara, é isso aí, continua fazendo isso, que Deus está muito feliz. É o Espírito Santo que nos afirma isso. E a gente só recebe o Espírito Santo quando a gente recebe Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus. E é o Espírito Santo que vai sempre nos lembrar: você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai. Amém? A segunda chave. Então a primeira, eu preciso saber quem é o meu pai. A segunda chave, olha lá. Conseguir que os outros vejam quem é o seu pai. Então primeiro, eu preciso conhecer meu pai. Segundo, eu preciso que os outros, quem está à minha volta, fala assim: cara, aquele cara ali é filho de tal pessoa. Igual quando Jesus ele fica lá no templo, quando ele tem 12 anos, Maria sai lá correndo para procurar ele, e eles falam assim: ah, Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Eles sabiam quem era o pai de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava sempre junto com José. Porque eles viam Jesus com José.
Às vezes, Jesus ele já estava agindo como José. Às vezes, José era carpinteiro e Jesus já estava fazendo a mesma coisa que o pai dele. Né? Jesus ele virou carpinteiro também. Então, às vezes, com 12 anos, ele já estava ali fazendo as coisas. E as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, é o filho do carpinteiro. É o filho de José. E daí, olha só, lá em Mateus 16, Jesus está conversando com Pedro. E daí, olha só o que fala. Mateus 16, 15. Jesus pergunta para os discípulos e fala assim, e vocês? Perguntou ele, Jesus, né? Quem vocês dizem que eu sou? Daí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. As pessoas estavam conseguindo ver que Jesus era filho de Deus. Os discípulos estavam começando a enxergar que Jesus era filho de Deus. Mas como? Como que os discípulos conseguiam identificar isso? E fala ali. Quem que revelou isso para Jesus? Para Simão, para Pedro? O próprio Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo que vai revelar para as pessoas, quando você começa a agir como Deus, quando você começa a dar frutos, a pensar, a amar, a viver como Deus, as pessoas vão olhar para você e através do Espírito Santo, o Espírito Santo convence o nosso coração, ele vai falar assim, a Ana é filha de Deus, o Samuel é filho de Deus, o Rafa é filho de Deus, né? Vira para quem está do seu lado aí, se você sabe quem é o nome dela, fala assim. Fala o nome dela, fala assim. Fala aí. É filho de Deus. Não é muito legal quando as pessoas identificam. Não é muito legal quando as pessoas identificam quem é o nosso Pai. Quando as pessoas identificam que você é um cristão. Eu gostava muito de quando as pessoas falavam assim, cara, você é um cara certinho, né? Você é um cara que não faz coisa errada. Ora por mim. Você é um cara que ama de uma forma diferente, um cara que acolhe de um jeito diferente, um cara que conversa de um jeito diferente. Ora por mim. Não é legal? Eu gostava muito de ouvir isso. E quando a gente ouve isso de outras pessoas, é muito precioso. E você tem vivido. E você tem vivido fielmente. E você tem vivido fielmente isso. Você tem vivido fielmente como um filho de Deus. Sabe, se Jesus ele viesse aqui hoje, ou se Jesus ele convivesse com você alguns dias, Jesus ia observar a sua vida, Jesus ia observar as suas ações, Jesus ia observar as suas atitudes, Jesus ia observar as suas reações, quando alguém te xinga, quando alguém te zoa, quando alguém fica bravo com você, Jesus ia observar o que você faz quando acontece isso. E quando Jesus observasse, Jesus ia virar para você e falar assim, você é um filho de Deus. Ou Jesus ia falar para você assim, cara, você está vivendo como um filho do diabo. O que Jesus ia falar para você? Quando ele observasse. Eu confesso que muitas vezes, algumas reações que eu tenho é de um filho do diabo. Né? A tia Cá sabe. Eu no trânsito, eu sou um cara muito irado. Eu sou um cara que fica muito bravo. No trânsito, eu tenho muita dificuldade e eu tenho orado por isso. Eu tenho pedido ajuda para o Espírito Santo. Me faz diferente, porque se um cara faz uma coisa errada, se o cara me fecha, se um cara fica muito lerdo na minha frente, eu fico irado. E eu tenho certeza que Jesus estivesse do meu lado e observando essas minhas reações, ele ia falar assim, Davi, você é um filho do diabo. E eu ia ficar muito triste de ouvir isso. Eu ia ficar muito mal de ouvir isso.
Então, será que algumas atitudes que você tem vivido, Jesus não ia virar para você e falar assim, cara, você é um filho do diabo? Pensa aí no seu dia a dia. Pensa aí no que você faz, no que você fala. O que Jesus ia falar de você? E terceiro, para a gente finalizar, terceira chave, entender que essa filiação vem através do próprio Jesus. Consegue entender isso? Através do nosso irmão mais velho. Através daquele que era o único filho de Deus. Cara, quem aqui é filho único? Porque só você. Você não tem irmão. Vocês já são maiores assim, né? Quem aqui gostaria de ter tipo uns 4 irmãos e daí o seu pai, em vez de comprar sei lá, vamos pensar numa outra coisa. De um tênis, por exemplo. Quem aqui gosta de escolher o seu próprio tênis, assim, quando você vai na loja? Então lá, tem Nike, tem Adidas, tem Vans, tem um monte de tênis legal. Daí eu pergunto agora pros filhos únicos aqui. Às vezes o seu pai, ele vai comprar para você um tênis de 200, né? Você que é filho único. Mas quem aqui gostaria de ter tipo mais 3 irmãos e daí seu pai falasse assim, ó, porque você tem mais 3 irmãos, em vez de comprar um tênis de 200 para você, eu vou comprar um só de 50 para cada um. Quem aqui ia gostar de ouvir isso? Quem queria ter mais 3 irmãos para você ouvir isso? Eu não queria ouvir isso. Eu vou confessar que eu não ia querer ouvir isso. Ou seu pai fala assim, ó, eu vou comprar, você vai lá no McDonald's e daí tem um lanche muito maneiro, tipo um lanchão, sei lá, tem o Mac Picanha lá, daí você vai lá, tipo assim, eu quero Mac Picanha, seu pai vai lá e vai te dar o Mac Picanha. Daí por você ter muitos irmãos, o seu pai fala assim, ó filho, eu vou comprar um Mac Nuggets e dividir um para cada um, tá? Porque é isso que dá. Quem aqui ia gostar de ouvir isso? Não, mas você só ia poder ganhar um nuggets, em vez de ganhar um lanche. Era só isso. Eu não ia gostar. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus, presta atenção. O mesmo amor que Deus teve por cada um aqui, Jesus também teve. O mesmo amor. E Jesus amou cada um aqui de uma maneira que falou assim, eu quero tanto que a Duda seja filha de Deus, que eu não me importo de morrer. Eu quero tanto que a Elisa seja filha de Deus, que eu não me importo em sofrer. Eu quero tanto que o Miguel seja filho de Deus, que eu não importo de levar chicotada e sangrar um monte. Não me importo. Você consegue entender isso? Que Jesus ele não se importou de sofrer tanto, de sangrar tanto, a ponto de acabar o sangue dele, só para que você também fosse filho de Deus, só para que você também experimentasse o que é viver com Deus, só para que você também pudesse ser chamado de filho amado. É muito amor, não é? Fala para quem está do seu lado, é muito amor. É muito amor. Olha só o que está escrito lá em João 1. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tem mais algum? Acho que não, né? A gente não tinha direito. A gente não tinha direito de ter a graça de Deus. A gente não tinha direito de receber o amor de Deus. A gente não tinha direito de ser chamado filho de Deus. Mas Jesus nos amou tanto
E Jesus, ele abriu mão da glória dele. Ele abriu mão de ser chamado filho único. Ele abriu mão de ser chamado filho amado, para que todo mundo aqui pudesse ser chamado de filho amado. E agora eu te pergunto, você tem vivido como um filho de Deus? As suas atitudes têm sido como as de um filho de Deus? As pessoas conseguem enxergar em você que você é um filho, uma filha de Deus? Você tem honrado o preço que Jesus pagou por você? A gente não consegue ser um bom filho dos nossos pais naturais se a gente não for um bom filho de Deus. Não consegue.